Olá, neste áudio estou respondendo a uma pergunta de uma pessoa que me inquiriu sobre a diferença entre evangelho e religião. Bem interessante essa pergunta. Hoje, tristemente, as igrejas nos ensinam a ser religiosos. O que é o religioso? O religioso é aquele que aprendeu algumas normas da igreja. Ele não sabia nada, ele começa a ter contato com a palavra, e ele aprende que ele precisa amar, que ele precisa respeitar, que ele precisa perdoar, que ele precisa dar o dízimo, que ele precisa participar do ministério, e a pessoa se envolve naquilo. Mas sem a pessoa ter uma vida espiritual, e essa vida espiritual só Jesus Cristo pode dar, ela está vivendo um engano. Então, geralmente são pessoas muito sensíveis a qualquer tragédia na vida. Ela não tem o conhecimento de Deus como Senhor, Jesus como Senhor da vida dela. Muitas pessoas estão dentro da igreja e elas não recebem o ensinamento correto das Escrituras e não recebem que a centralidade da vida é Cristo Jesus. Eu frequento a igreja e acho que todo mundo deve frequentar a igreja, sabe? Não sou contra a igreja de maneira nenhuma, tanto que frequento há mais de 40 anos a mesma igreja. Mas as pessoas são instruídas a aprenderem a ser religiosas, não terem a vida de Cristo, não dependerem totalmente do Senhor Jesus. Agora, como que isso se manifesta? A gente perdendo a nossa vida. Muitas pessoas estão dentro da igreja, nunca tiveram arrependimento. Muitas pessoas não sabem o que é realmente pecado. Por que nós nascemos em pecado? Muitas pessoas não creem que nasceram mortas em delitos e pecados. Então, a igreja, ela dá uma burilada na pessoa, ensina algumas coisas, a pessoa vai. Quantas pessoas você e eu conhecemos que estavam indo bem na igreja, de repente elas sumiram? Aí você vai perguntar, porque o pastor falou tal coisa, porque tal irmão fez uma coisa, e elas vão de igreja a igreja, elas estão precisando do que? De Cristo, então não há centralidade. Se você pegar os escritos de Paulo, eles estão dentro da centralidade, ele fala que Cristo é tudo. Mas quantas vezes nós ouvimos isto na igreja? Nós ouvimos sobre prosperidade, nós ouvimos sobre dons, nós ouvimos sobre a importância de sermos éticos, de sermos verdadeiros, de sermos perdoadores. Tudo isso nós temos em Cristo. Então, as pessoas são ensinadas a serem religiosos, mas sem a vida de Cristo, nós só vamos aprender regra sobre regra, como diz a palavra. Então, a vida cristã se torna um fardo, porque vida cristã denomina o quê? Que Cristo é o Senhor. Agora, a vida cristã de ensinamentos, tipo assim, você pode ensinar uma porca a gostar do que é cheiroso, o local dela ser limpinho, mas a hora que ela puder, ela cheirou a lama, ela vai para a lama. É isto. Então são pessoas que estão dentro da igreja, elas aprendem sempre, como diz o texto, e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E a verdade na Bíblia é Jesus Cristo. Esse é o conhecimento que nós precisamos. Então, religioso é uma coisa, o evangelho da graça é outro totalmente diferente. E as pessoas estão se enveredando ao caminho da religiosidade, porque a religiosidade, ela sim, é pelo mérito. Você faz, Deus gosta de você. Você não faz, Deus não gosta. A graça não. A graça é Cristo fazendo tudo para quem nada merece. Então há muita diferença. Então analise a próxima mensagem que você vai escutar. Se ela não tiver a centralidade de Cristo, ela é falsa. Ela está ensinando você a ser religiosa. E não, Cristo vem ser nossa vida e Ele vai ser o nosso tudo. Então o texto em Romanos 11:36 diz assim: dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então isto é a centralidade, é a diferença entre religiosidade e vida espiritual. Quem tem vida espiritual? Quem tem o Espírito. Quem tem o Espírito? Aquele que tem a Cristo. Isso foi feito naquela cruz. Quando Cristo nos leva a morrer juntamente com Ele, Ele nos dá uma vida nova e dá o Espírito é vivificado na ressurreição. Agora, para ter o Espírito precisa perder essa vida que nós herdamos, essa vida de pecado, essa natureza de pecado. Então entenda o seguinte, não são pelos frutos que são o pecado, mas a natureza de pecado é a essência. A essência é só morrendo juntamente com Cristo, tá bem? Espero que tenha sido claro e qualquer dúvida pode perguntar novamente, tá? Um bom dia a você. Se você quiser receber estas mensagens, mande um WhatsApp para mim no número 439-9107-7002 ou pode acessar no YouTube clicando
crucificado.com.br.